Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados? Então vamos para a leitura de mais alguns capítulos. Paramos no capítulo 7 e vamos aqui começar no capítulo 8. Amém? Mateus, capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E àquela mesma hora o servo foi curado. Centurião, amados, não era hebreu, não era do povo de Deus, não era judeu. Era um romano, chefe de 100, centurião, chefe de 100. E ele demonstra uma fé que Jesus diz assim, que nem dentro do povo de Deus existiu tamanha fé igual a desse centurião aqui. Olha que bonito. E ele diz: virão pessoas, gentios, né, de toda parte do mundo que não são do povo de Deus, e sentarão na mesa junto com Abraão, Isaque, Jacó, e muitos dos que são escolhidos, chamado povo de Deus, serão lançados fora, porque não iam crer nele como Senhor e Salvador, e nem iam querer aprender com
com as lições que ele deu. Amém? Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus ainda muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe disse: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Replico-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós temos que esvaziar de nós, largar a nossa vontade para seguir ao Senhor. Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que isso significa? Que como ele estava encontrando a salvação e a vida eterna, aqueles que não criam em Jesus, que estão fora de Cristo, que estavam mortos espiritualmente, esses aí, ou seja, os familiares dele, deixavam para eles enterrar o morto, porque ele estava conhecendo a vida. Né? Legal? Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os endemoniados lhe rogaram: Se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, comentaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra dele. Amém? Capítulo 9. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: aos sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero, e não holocausto. Pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está batendo na cara dos fariseus que ele estava com os escribas, né? Os escribas eram pessoas que, assim como Mateus, eles trabalhavam para os romanos, cobrando ou recebendo impostos dos judeus, do povo de Deus. Então eles eram muito odiados pelo povo de Deus, eles eram chamados até de cães, porque eles cobravam deles o tributo e às vezes cobravam mais do que o devido, né, para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro. Então, por isso que eles eram assim repudiados mesmo pelas pessoas. Por isso que eles falam: por que teu mestre está sentado com pecadores e com os publicanos? E aí, isso eles perguntam para os discípulos, mas o próprio Senhor Jesus já se adianta e fala bem assim: rei, eu não vim para os sãos, porque eles achavam que eles eram sãos, né? Que eles não tinham pecado, que eles já estavam salvos, que eles conheciam tudo. Eu vim para os pobres e para os pecadores, para que eles se arrependam. Essa é a resposta de Cristo para aqueles homens soberbos. Versículo 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, poupem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põem vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali,
Seguiram-lhe 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ou seja, Jesus está curando muitas pessoas. E ali ele mostra para os discípulos que existem muitas pessoas doentes da alma, doentes do espírito, mas que as pessoas para fazer a vontade de Deus são pouquíssimas. Então ele já estava ensinando aos discípulos: rogue ao Pai da Seara para enviar ceifeiros, porque quem opera na vida da gente é Deus. Se a obra é dele, então é ele também que vai enviar as pessoas para trabalhar, para ajudar a levar o amor de Deus a mais longe ainda. Tanto é que hoje, 2020 anos, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade que o povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vós retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Jesus está ensinando que eles vão sair, vão pregar, vão curar, vão expulsar demônios, vão até ressuscitar pessoas através do poder do Senhor Jesus. Mas se eles chegarem em algum lugar para fazer essas coisas e as pessoas não quiserem, eles não insistem não. Eles batem a poeira dos seus pés e vão embora, seja numa casa ou seja mesmo em uma cidade.
Então, amados, isso que nós temos hoje de pregar o evangelho, ficar insistindo para um, para outro, olha, você tem que se converter, olha, você tem que isso e aquilo, Jesus ele segue adiante, tá? A gente faz isso porque nós aprendemos a amar as pessoas e vamos orar e vamos interceder para que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa e ela volte para a presença de Deus, ou venha para a presença de Deus. Mas aqui ele ensina o seguinte, foi lá, falou da palavra, não quer, tchau. Ele nunca insistiu com ninguém para ir atrás dele, não, tá? Mas nós, como ovelhas, nós temos que apresentar o bom pastor às pessoas e às vezes a gente tem que orar, jejuar e sim, insistir para que as pessoas se rendam ao amor de Deus. Amém, amados? Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ele está ensinando aqui que ele está mandando ele, né, ovelhas para o meio dos lobos, e que eles têm que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então é assim que nós temos que caminhar, com prudência. E se alguém perseguir, a gente tem que se afastar para evitar problemas e não retribuir, e vai pregar em outro lugar, vai falar para outros, é aquilo que a gente está falando aqui. Se você está pregando para alguém e a pessoa está falando para você que não quer saber, que não acredita, que você não tem que estar insistindo, você tem que deixar essa pessoa quieta e vai para frente. Só quer, vai para a oração. Aí pede Deus para tocar no coração dela e aí paga o preço de oração pela criatura aí. Amém? Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, em oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nem um deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que ele está dizendo aqui? Que vai ter perseguição. Aqui no Brasil a gente fica de boa, né? Não tem perseguição, não tem muita coisa, mas ainda tem países aí que eles sofrem muito em pregar a palavra de Deus, né? Principalmente lá no
na Ásia, lá Japão, China, esses lugares aí, né? As pessoas sofrem perseguição, África, e aqui ele está dizendo o seguinte: a gente não tem que temer a morte por causa desses homens aí, a gente tem que temer primeiro a Jesus Cristo. Ele fala, não tem mais aquele que pode matar o corpo. Primeiro tem mais aquele que pode matar o corpo e condenar a alma. Então, por isso que muitos cristãos, quando são sacrificados aí, eles vão numa boa, orando, né? E clamando ao Senhor. E porque conhecem da palavra, eles sabem que é bem-aventurado eles que são aí, ó, que estão sendo perseguidos pela justiça do Pai. Ora, então, por isso que nós cristãos temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes da que tem no mundo. Amém, amados? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar a divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão a sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que ele está dizendo aqui? É a mesma coisa de hoje. Quando você é o primeiro a se converter, as primeiras pessoas a te perseguirem são de casa. E ali, então, nós estamos no Antigo Testamento, lá no começo, na época de Cristo, que as pessoas ainda viviam no Antigo Testamento, né? A lei de Moisés. Então, quando alguém chegava em casa e dizia que era cristão, que estava seguindo a Jesus, o que Jesus está dizendo aqui? O pai ia perseguir para matar, a mãe ia perseguir a filha. É por isso que ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer, muito pelo contrário, foi a espada. Porque as primeiras que se levantam contra os cristãos são os próprios de sua casa. Por Jesus, mas ele disse, aquele que amar mais o pai ou a mãe, ou seja, desistir da fé, negar a fé por causa de pai, de mãe, não tem parte com ele. Agora aquele que permanecer crendo, permanecer confiando, permanecer glorificando e exaltando o nome do Senhor, apesar de todas as coisas, esse aí, ele pode até perder a vida, mas ele vai estar, na verdade, achando ela, ganhando a sua vida, né? Na eternidade. Glória a Deus. Versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que esteja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, se você ajudar a um pequenino, você tem galardão. Continue louvando e glorificando o nome do Senhor e aprenda cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Até a próxima leitura, em nome de Jesus.